Quem deve cuidar da saúde e do patrimônio de uma das mulheres mais ricas do Brasil? Anita Harley, a maior acionista da rede varejista Pernambucanas, está em coma há 6 anos. Ela não tem filhos biológicos e é centro de uma conturbada disputa judicial. Uma decisão recente reconheceu como filho sócio-afetivo dela um homem que pode se tornar o único herdeiro de uma fortuna avaliada em 2 bilhões de reais. Mas amigos e parentes de Anita afirmam que se trata de um golpe. Os sinais vitais estão ali, mas a consciência não. O coma é um estado de ausência de respostas. É assim que vive hoje a empresária Anita Harley. Essa reportagem é uma busca por respostas sobre a vida afetiva dela. Anita tem 48% das ações do grupo que controla a rede de varejo Pernambucanas. A empresa, com 470 lojas em 15 estados, com 16 mil funcionários. Anita tem uma fortuna estimada em ao menos 2 bilhões de reais. Anita está em coma há 6 anos. Ela não tem filhos biológicos nem herdeiros declarados. Quem deve cuidar da saúde da empresária? Cabe à justiça decidir. De um lado está Cristine Rodrigues, assessora da presidência da empresa, que foi responsável pela saúde de Anita por décadas. Do outro, Sônia Aparecida Soares, uma funcionária de Anita que morou com ela por 20 anos e afirma ser esposa dela. E também Arthur Miceli, filho biológico de Sônia. A repórter Camila Apel, do programa Conversa com Bial, iniciou uma investigação jornalística sobre a disputa. Juntos, mergulhamos nessa história que se transformou numa grande novela judicial e que vai definir o destino, não só de Anita, mas de uma das maiores empresas do varejo do Brasil. A Anita nasceu em 1947, em Pernambuco, e desde cedo foi preparada para assumir os negócios no lugar da mãe, Helena Lundgren. Eu conheci a família Lundgren no final da década de 70. Tinha mais proximidade com a mãe dela, a dona Helena Lundgren. Quando é que você conheceu a Anita? Desde o começo de 1980 que eu tive mais proximidade. Foi nessa época que Anita, chamada de Nica pelas pessoas próximas, também conheceu Sônia Aparecida Soares. O apelido dela, Suzuki. Apresentei a Suzuki. Nica, esta é Suzuki. Na época, ela era uma moça de origem humilde. Mônica e Sônia foram a um jantar no Hotel Cadoro, um dos mais luxuosos de São Paulo, onde Anita morava na época. Ela tinha levado já na bolsa um baralhozinho de tarô. Falou, você gosta de tarô? Eu queria jogar tarô para você. Desse dia em diante, ela colou no pé da Nica. Em 1990, Helena Lundgren, a mãe de Anita, morreu. E Anita assumiu a presidência da empresa. Sônia virou uma funcionária de Anita. Em 94, a Sônia tem um filho com Vicente Miceli. O filho é Arthur Miceli. Eles se casam, a Sônia e o Vicente, no ano seguinte, em 95. Em 2009, o hotel onde Anita vivia foi fechado para reforma. Anita se mudou para esta mansão em São Paulo. Sônia, a Suzuki, e Arthur, o filho dela, também foram viver ali. Suzuki começou a ser uma espécie de governanta da Casa da Aclimação. Suzuki foi ganhando um grande espaço junto dela. 1999 é um momento chave nessa história. A Anita faz um documento conhecido como Testamento Vital, em que ela diz quem deve responder por ela tomar decisões caso ela esteja incapacitada ou inconsciente. A escolhida não é Sônia Soares, mas sim Cristine Rodrigues. Anita diz: desejo da minha lúcida e inteira vontade que Cristine tenha acesso ao local em que me encontre, velando e vigiando por mim. Somente competindo a ela dar todas as ordens ou autorizações solicitadas por equipe médica. Anita concede a Cristine amplos e especiais poderes para esse fim, e que somente por ela, Anita, podem ser revogados. Quando ela se internava, dentro do hospital, ela tinha que levar os comprimidos para ela tomar. Ai, para um pouquinho. Em 2016, quando Anita tinha 68 anos, um acidente vascular cerebral mudou tudo.
foi quando ela entrou em coma, estado em que se encontra até hoje, aos 74 anos, no Hospital de São Paulo. E precisou de curadores, que são pessoas que, com autorização da justiça, cuidam de quem fica incapacitado. Cristine Rodrigues e o contador de Anitta, Toshio Kawakami, conseguem a interdição judicial de Anitta e se tornam os curadores dela. Toshio ficou responsável pelo patrimônio de Anitta, Cristine pelos cuidados de saúde. Mas Sônia Soares, a Suzuki, não aceitou. Ela entrou na justiça querendo ser a curadora de Anitta. O motivo? Ela alega ser a companheira da empresária. E não só isso. Sônia afirma que Arthur, filho biológico dela, foi criado como filho pela Anitta. Que eles viviam juntos como uma família. Família que foi ignorada por Cristine e por Toshio. Sônia acusa Cristine e Toshio de tramarem um golpe para se apoderar da fortuna de Anitta. É um absurdo o que ela está dizendo, mesmo porque o meu interesse é unicamente na vida de Anitta. Cristine foi à justiça, mas até agora todos os recursos foram negados e ela nunca mais pôde voltar a cuidar da Anitta, apesar de a empresária ter deixado um documento pedindo isso. É uma procuração de uma empresária para uma secretária cuidar de questões burocráticas médicas. Se busca dar um valor a um documento que não tem esse valor. Arthur pediu o reconhecimento da chamada maternidade socioafetiva. Ou seja, Anitta seria mãe por afeto, sem vínculo sanguíneo. É claro que se a filiação socioafetiva existe, o filho terá direito a heranças, alimentos, ao exercício da curatela, mas é importante que se tenha certeza se a socioafetividade existia a ponto de transformar uma relação que pode ser muitas vezes solidária em uma relação parental. No pedido de reconhecimento, a defesa de Arthur Miceli diz que Anitta pagou o parto e os estudos dele. 6 ex-funcionários prestaram depoimento à justiça e confirmaram a existência da maternidade socioafetiva. Anitta também doou para Sônia, a mãe biológica de Arthur, a mansão onde eles chegaram a viver juntos. Para ajudar a resolver essa disputa, a justiça encomendou um estudo para avaliar se Sônia, Arthur e Anitta formavam de fato uma família. A assistente social só escutou a Sônia e o Arthur. Nas conclusões, ela disse que não tinha elementos suficientes para dizer que as duas mulheres tinham uma união estável, mas que os 3, sim, formavam um núcleo familiar. Em 2020, a justiça reconheceu, em primeira instância, que Arthur era, sim, filho socioafetivo de Anitta. Nem os irmãos, nem os sobrinhos, nem os amigos próximos, nem a própria Cristine, que sempre teve uma convivência intensa com a doutora Anitta, de mais de 50 anos, foram convocados a se manifestar nesse processo. Em março desse ano, o Tribunal de Justiça reafirmou que Anitta é mãe socioafetiva de Arthur. No processo, Arthur e Sônia apresentaram uma série de vídeos e fotos que expressavam uma suposta relação carinhosa com Anitta. Fizemos uma descoberta sobre 2 dessas fotos. Esse menino aqui retratado nessas fotos... Essas 2 são meu filho. Não é o Arthur. Não é o Arthur, é meu filho. A cineasta Tezuka Yamazaki é amiga de Anitta. Ela mostra uma foto do filho dela para compararmos. Imagina se eu vou me enganar com a foto do meu filho. A Anitta nunca me falou que tinha um filho. E muito menos que o filho da Suzuki era filho dela. Quando ela coloca meu filho na fotografia, eu acho que ela tem más intenções. Para o filho dela ser herdeiro dessa foto da Anitta. Vocês reconhecem a apresentação dessas 2 fotos como erro? Não existe erro algum. Essas 2 fotos que você menciona não serviram de base para nada. São absolutamente irrelevantes no contexto probatório, nas decisões judiciais. No processo, os advogados de Anitta, na época, declararam que Sônia Soares prestou falso testemunho à justiça, ao dizer que nunca formou um casal de verdade com Vicente Miceli, o pai de Arthur. A prova de que ela teria mentido estaria num pedido de pensão alimentícia de 2002. Nesse processo, Sônia diz que foi casada com Vicente durante 7 anos. Parentes de Anitta afirmam:
Era o maior amor do mundo. Altos beijos. Cristine, ex-assessora da presidência da empresa, e também amigas e parentes dizem que os 6 funcionários mentiram e que nem a doação da casa, nem o pagamento dos estudos de Arthur provam uma relação de família. Tudo, segundo eles, foi por causa da generosidade da empresária. Fazia muitas doações, ajudava muitos funcionários, tem os amigos também que ela ajudava muito, pagava o convênio de várias pessoas. Para essas pessoas ouvidas pelo Fantástico, Arthur era apenas o filho de uma funcionária. A Sônia, para você, nunca foi esposa da Anitta? Nunca. E Arthur nunca foi o filho? Nunca. O conjunto de provas que nós apresentamos, que foram produzidas sob o crivo do Poder Judiciário, comprovaram que existe uma relação afetiva existente dentro dessa família. Anitta vivia uma união estável com Suzuki e ambas criaram um filho, chamado Arthur. Ainda não saiu o resultado do processo de reconhecimento de união estável entre Sônia, a Suzuki, e Anitta. Em abril desse ano, a Justiça determinou que Arthur Miceli, filho reconhecido em segunda instância, se tornasse o curador de Anitta. Hoje, ele é o único responsável pelos cuidados de saúde e pelo patrimônio dela. A família está muito preocupada com essa nomeação. Um rapaz que responde processo de violência doméstica, e isso também traz uma preocupação muito grande para a família. Em 2018, Arthur foi denunciado pelo Ministério Público por ter agredido a então namorada, com socos, chutes e pedras. O caso ainda não foi julgado. Esse tema eu não vou responder, mas o que aconteceu é completamente diferente do que está sendo falado. E Anitta, ela queria que Arthur fosse seu filho, seu herdeiro? O fato é que até agora não veio a público nenhum testamento dela. É importante que as pessoas percebam a relevância que é preparar um documento, fazer um testamento, reconhecer os filhos que tiver que reconhecer se houver uma filiação socioafetiva. Quando você se prepara, você não fica refém da vontade dos outros, você faz prevalecer a tua autonomia. Nessa novela judicial existe um outro personagem, Guilherme Chaves Santana. Ele foi nomeado pelo juiz como curador dativo da Anitta. Curador dativo é um profissional indicado pela Justiça quando há conflito no caso. Guilherme Santana ficou responsável pelos interesses da empresária entre 2017 e 2022. O advogado de Cristine Rodrigues apresentou uma reclamação disciplinar ao Conselho Nacional de Justiça contra o trabalho do ex-curador. A reclamação, Guilherme não teria atuado por várias vezes visando o bem de Anitta e teria demonstrado um estranho alinhamento com os interesses de Sônia Soares, a Suzuki. Aquilo que nós já vimos no processo de interdição nos dá a indicação que muita coisa precisa ser apurada e colocada sob a luz do sol. Guilherme Santana é curador em diversos processos de interdição. Em um desses casos, a polícia investiga o desvio de 2 milhões de reais. Guilherme Santana afirma que não houve conduta irregular, tanto que a Justiça confirmou que a prestação de contas está correta. E que tanto nesse caso quanto no de Anitta, as alegações lançadas contra a atuação dele são inverídicas e dotadas de caráter revanchista. No momento, Arthur, aos 27 anos, é o herdeiro universal de um patrimônio bilionário. O Arthur hoje exerce alguma função ou tem poder de voto representando a Anitta na Pernambucanas? A empresa, ela é autônoma, ela tem uma diretoria, ela tem os controles todos e ela funciona, independentemente de Arthur ou de qualquer outra pessoa. Arthur não exerce nenhuma função na empresa. Tem poder de voto? Todos os sócios têm poder de voto. Neste ano, Daniel Silvestre, outro advogado de Arthur, assumiu a presidência do grupo que controla a empresa. Segundo ele, eleito unanimemente com 100% dos votos dos sócios. O desfecho da história de Anitta e do futuro da sua empresa ainda é incerto. Em abril, Cristine entrou com um novo processo que pode mudar tudo, mais uma vez. Você entrou com um processo de reconhecimento de união estável com a Anitta. Por quê? Esse eu não posso responder. O meu advogado não permite que eu responda. Cristine está com um processo de união estável com a Anitta.
Por isso que eu te pergunto. Ih, caramba! Cristine? Mentira! Deu um susto enorme agora. Pode até ser que, de repente, a Cristine fosse apaixonada pela Nica ou a Nica pela Cristine, mas nunca nenhuma das duas demonstrou isso. Todas as ações que a Cristina promove, sem exceção, é para conseguir cuidar de Anitta e fazer valer a vontade dela. Não há nenhum interesse patrimonial nisso. Nunca houve, nem haverá. Ela não tinha vínculos emocionais, pessoais com a doutora Anitta. Ela tenta criar uma situação de que ela tinha um poder, ela era uma simples secretária. Saber que ela tem esse processo altera a sua confiança na Cristine? Não, não altera não, porque eu acho que era de confiança. É trama de filme, a gente não sabe o que rumo vai levar, o que é que vai acontecer. Eu sei que só um milagre vai fazer ela levantar daquela cama, mas eu queria tanto que ela levantasse, para ela ver o que está acontecendo, o que estão fazendo com ela. Anita Harley, sem herdeiros declarados, tem ou não tem um filho sócio-afetivo? Tem ou não tem uma companheira? E se tem, quem é? Cristine? Sônia? Em coma, a mente não pode acabar de uma vez com essa disputa. E o destino de Anitta e de sua empresa está à mercê dos outros, bem intencionados ou não.